Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifique ainda. Eu vejo algumas inspirações no dia de hoje, no contexto evangélico, que pregando ali sobre roupa, pregando ali sobre vestes, não sendo contra, porque se Deus deu essa inspiração, se a pessoa recebeu esse entendimento de Deus, quem sou eu para criticar? Mas a gente olha o contexto dessa geração, a gente olha o contexto desta época, e chega-se a perceber que hoje, quando se prega sobre roupa, sobre aparência, hoje é cisco no olho, porque mediante a tudo que tem acontecido no meio evangélico hoje, existem outras coisas muito mais pesadas do que um tronco de árvore. Tem um trabalho onde eu congrego, é um trabalho da UCADEB, um trabalho voltado para crianças. Eu não sou tipo da pessoa de ficar divulgando departamentos, mas é interessante que os trabalhos para criança, trabalhos de criança, tem muito mais maturidade, tem muito mais do reino e da justiça de Deus para libertação, cura e salvação do que alguns trabalhos feitos para jovens e adultos. A gente olha os trabalhos feitos para criança, está lá ensinando sobre Cristo, sobre arrependimento, sobre conversão, sobre santificação, no contexto de reino e da justiça de Deus, ensinando as crianças aquilo que realmente é eterno. E quando a gente vê alguns trabalhos feitos para jovens, trabalhos feitos para adultos, geralmente no contexto terreno, no contexto da terra. E por serem criança, poderia até se doutrinar mais no contexto, de se formar, de estudar, que também tem, mas quando eu vejo os trabalhos ali desse departamento, a gente vê um contexto que está essa que você a se formar e ter as coisas que prega. O próprio mundo já prega as coisas de si próprio. O Senhor Jesus Cristo, ele não veio trazer uma mensagem que já estava sendo pregada. O Senhor Jesus Cristo não vem trazer uma mensagem do mundo. O Senhor Jesus Cristo não veio concordar com o mundo. O Senhor Jesus Cristo veio trazer uma mensagem diferente do mundo. Por isso que ele foi perseguido e até morto. Mas ele já ressuscitou para nunca mais morrer. Tanto é que aqueles que são salvos em Cristo, que forem arrebatados quando ele voltar, nunca mais vai ter nem a preocupação da morte ou do que possa ocasionar a morte. Então a gente vê hoje um contexto assim no meio evangélico, voltado para fama, honra e glórias e louvores humanos. A gente não vê inspiração para louvor e honra e glória eterna da Nova Jerusalém, do novo céu, da nova terra. Quando se prega o Velho Testamento sem trazer a inspiração de Cristo como único Senhor e Salvador, é uma doutrina anticristo. Então, toda religião, todo ensinamento que não te leva a conhecer
Cristo como único Senhor e Salvador da alma, que não te leva à inspiração do arrependimento, da conversão, da confissão de Cristo como único Senhor e Salvador, ela é uma doutrina anticristo. Os judeus, eles não creem que o Senhor Jesus veio como homem e morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Eles não creem. Então, esse espírito que leva eles a não crer é o espírito do anticristo. Eles estão aguardando um Cristo para governar neste mundo, que será o anticristo. O anticristo não é uma pessoa que se veste de preto, como um vampiro, como um monstro, que anda cheio de tatuagem, cheio de meia-meia, blasfêmias físicas contra Cristo. Não. É uma pessoa que tem aparência, né, de um servo de Deus. Alguém que tem uma aparência de alguém que tem comunhão com Deus, mas o seu interior está cheio de blasfêmia contra Cristo. Por isso que Cristo falou dos religiosos da época, sepulcros caiados. Por fora, né, são bonitos, por fora tem uma certa aparência de comunhão com Deus, mas por dentro está cheio de podridão. Por isso que o reino de Deus, o Senhor Jesus mesmo falou, que o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o próprio Cristo não veio com aparência exterior, ele veio com aparência interior, que se refletiu no seu relacionamento com Deus e com o próximo, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ao ponto de dar sua vida por pecadores indignos, porque ninguém buscou a Deus primeiro, ninguém teve interesse de Deus primeiro, mas Deus que teve interesse de estar conosco primeiro, e Ele demonstrou seu interesse enviando o Senhor Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, da vida dele para a salvação da nossa alma. Deus amou primeiro, Deus teve o interesse primeiro por nós, e totalmente diferente ali dos religiosos daquela época. Eles não tinham interesse por Deus, eles não tinham interesse pelas almas. O interesse que eles tinham era por Roma. Quando eu falo Roma, é o sistema político, né, da época, né? Era o louvor e honra e glórias de homem, deste mundo, de Roma. Então, eles tinham amizade com Roma, eles tinham amizade com o mundo, né? E aqueles que são amigos do mundo, de Roma, do sistema político, eles são inimigos de Deus. Porque quem vai trazer paz política e religiosa para essa geração aqui é o anticristo. Cristo vai trazer paz, né, e vai trazer prosperidade eterna no novo céu e na nova terra que ele ainda vai construir para os fiéis. Então não é um reinado passageiro, é um reinado eterno, de geração a geração, né? Para os eleitos, aqueles que confiaram em Cristo e permaneceram fiéis como único Senhor e Salvador de suas almas. A Bíblia fala que, como foi no tempo de Sodoma e Gomorra, como foi no tempo de Noé, né? Assim será no tempo da volta do Senhor. A Bíblia diz que quando Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ficaram um grupo de pessoas aguardando a promessa do Espírito Santo. Ficaram fiéis, né, à promessa da vinda do Espírito Santo, e fiéis aos mandamentos de Deus, fiéis aos estatutos de Deus, juízo. Eles estavam ali, era o maior grupo. Mas quando o Espírito Santo veio, não encontrou todas as pessoas que estavam no começo, mas apenas 120 pessoas. Então, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, quando Moisés subiu ao monte, tinha um grupo que estava fiel. Mas quando ele se demorou para voltar, e quando ele voltou com as tábuas da lei, só havia um pequeno grupo aguardando realmente a volta dele, né?
Os outros estavam se prostituindo, adulterando, estavam festejando, estavam adorando o bezerro de ouro, estavam adorando Mamon, estavam adorando as riquezas dessa vida. Não estavam ali aguardando Moisés, né? E a Bíblia fala que só receberam o Espírito Santo ali no Novo Testamento os que estavam fiéis. É a mesma coisa, só vai receber o Senhor Jesus por arrebatamento os que estiverem aqui fiéis, os que permanecerem fiéis ao Senhor. Então muitos são chamados para estar na arca. Muitos são chamados para sair de Sodoma. Muitos são chamados para estar com Cristo. Mas poucos são escolhidos. Porque os escolhidos são os que permanecem fiéis à promessa do Senhor, à palavra do Senhor. Então eu olho o contexto hoje dessa geração, da nossa geração, que ela é uma geração que ela vai se sujando cada vez mais. É uma geração que vai praticando injustiça cada vez mais, porque vão se afastando do temor a Deus, vão deixando de temer a Deus. Eu lembro que mesmo as pessoas que elas não eram crentes, que elas ainda não tinham se arrependido do pecado, a Cristo como único Senhor e Salvador, elas tinham mais temor do que a geração de hoje, mesmo as pessoas que não eram cristãs. Eu lembro que a gente ia para uma festa, né? Tinha várias festas em várias casas, final de semana, às vezes numa rua tinha 2, 3 casas fazendo festa, na outra rua já tinha mais 2. Todo final de semana tinha a casa de alguém que tinha uma festa, e a gente ia lá pra festa. Lá tinha pai, tinha mãe, tinha os tios, tinha os primos, sabe? E a gente curtindo ali a festa, tinha bebida, tinha as coisas. Aí tinha aquele momento ali da música lenta, nas boates, nos bailes, né? Tinha um som, tinha um hip hop, né? Tinha as danças da época das boates, mas tinha aquele momento ali romântico, né? Onde você tirava uma garota para dançar, para ficar ali conversando com ela juntinho. Aí você olha hoje para a geração de hoje, esse funk pornográfico, essas músicas promíscuas, né? Até a música sertaneja ela se corrompeu, né? Indo para o lado ali da promiscuidade, indo para o lado ali da pornografia, né? Pessoas aí incentivando aí a pedofilia, o estupro, o feminicídio, né? Pessoas que curtem esse tipo de música, né? Pessoas que curtem esse tipo de ambiente, querendo criticar pedófilo, querendo criticar estrupador, querendo criticar quem comete o feminicídio, sendo que estão em ambientes colaborando para que haja todas essas coisas que são contra a família, que são contra a mulher, contra o adolescente, contra a criança. Letras que escracham a mulher, né? E as mesmas lá curtindo, as mesmas dançando, cantando, músicas que inspiram, incentivam o homem a não respeitá-la, porque a mesma não está se respeitando. Eu sou de uma geração que as letras das músicas exaltavam o ser da mulher, elogiava ela, né? Seja ali para os mais jovens, como os que tinham mais de idade também, sabe? As músicas sertanejas, sempre fazendo declarações, poemas. A nossa juventude ali tinha as músicas lentas, que hoje eu acho que nem tem, né? Hoje nem se faz mais, né? Como se fazia antigamente. Então, quando a gente se interessava por uma garota, a gente não chegava lá xingando ela de vadia, chamando ela de cachorro, não. A gente chegava, né, elogiando, falando um poema. A gente escrevia poemas. Eu escrevia vários, com medo da letra não estar legal. Eu sempre estava escrevendo uma carta quando se interessava por alguém, né? Na hora de dançar, pedia pro DJ, bota aí as músicas lentas aí, né, para poder dançar com as meninas, ficar ali conversando com elas, saber sobre ela, o que ela gostava, o que ela não gostava. Às vezes recebia inspiração por causa do sorriso dela, por causa dos olhos, né, por causa de alguma característica dela, assim, o jeito, né. Então era uma época assim que tinha um romantismo, sabe? As festas que fazia, tinha um horário de começar, tinha um horário de terminar, respeito aos vizinhos, respeito às pessoas, sabe? A galera da minha geração não ficava fumando maconha nas praças, nas ruas, não. Fumava em lugares longe, por causa das famílias, né? Por causa das crianças. Hoje,
A pessoa está com sua família num restaurante, em algum lugar, aí chega o cara lá com som, com esses funk pornográficos, né, com letras promíscuas, não tem respeito lá pelo pai de família, pela uma mãe, pela uma criança, né, incentivando aquelas crianças ali a aprender, né, a promiscuidade, né, jovens, né, criança, ele olha assim, um jovem, ele se espelha muito. Aí ele vê um jovem, uma menina, uma mocinha, vê uma mocinha bonita, aí dançando esses funk, cantando. Aquilo ali está incentivando aquela criança a viver aquele tipo de vida, aquele tipo de contexto. Aí depois lá na frente está colhendo a pedofilia, está colhendo o estupro, está colhendo o feminicídio. E essas mesmas pessoas que colaboram, né, para esse sistema maligno, né, criticando, como se não tivesse nada a ver, como se não fosse culpado. Então, cada geração que vem, ela é mais suja, ela é mais injusta. E eu fico pensando e meditando nos dias de hoje, não tem como essa geração de hoje se sujar mais. Não tem como essa geração de hoje ser mais injusta. E o que me leva a crer que a volta de Cristo é para essa geração, é para essa época. Porque não tem como se sujar mais. Não tem como praticar mais injustiça, sabe? Não tem como se lamear mais, né? Então, pelas letras das músicas, pelo contexto, por aquilo que as pessoas estão amando, estão desejando, amando e desejando coisas que Deus não ama, desejando coisas que Deus não deseja, sabe? E falam de amor, mas eles estão chamando cobiça, estão chamando de promiscuidade, de amor, sabe? Nem sabe o que é amor, sabe? Vivem longe do amor, porque o amor é Deus. E o amor de Deus está em Cristo, como único Senhor e Salvador. E para ter o amor e viver o amor verdadeiro, tem que ter o arrependimento dos pecados. Tem que ter a conversão, a confissão das iniquidades no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da alma. Isso inclui os seus mandamentos, os seus estatutos, o seu juízo. A gente olha uma igreja nos tempos atuais, pessoas pregando, cantando por louvores e honras e glórias do mundo, sabe? Mensagens terrenas. Aí você pega um culto de criança, sabe? Um culto feito para criança, com tanta maturidade nas pregações, nos ensinos, nas pecinhas, falando sobre Cristo, falando sobre o céu, falando sobre arrepender do pecado, sabe? Se converter das iniquidades, orar a Deus em Cristo, sabe? Quando eu vejo alguns trabalhos ali da Alcadeb, seja lá no culto, ou seja online, eu me sinto uma criança, sabe? Eu me sinto uma criança, sabe? Aquela sede de conhecer Deus, aquela vontade de conhecer Deus. Você vê alguns congressos, algumas festas, algumas coisas, as pessoas têm sede de ser importante, as pessoas têm sede de ser famosas, de serem conhecidas no contexto do mundo, da terra, sabe? Satanás falou assim, se adorar ele, daria tudo aquilo. As pessoas ambicionando tudo aquilo que está no mundo, sabe? Se apegando ao mundo. E muitas vezes misturando a doutrina de Cristo, a doutrina do Evangelho, uma exaltação à doutrina judaica. A doutrina judaica ela é contra Cristo, ela não é a favor de Cristo. A doutrina judaica é inimiga de Deus, eles estão inimigos de Deus. Porque qualquer um que não tem Cristo como único Senhor e Salvador, qualquer religião, qualquer ser que não tem o arrependimento, a conversão, a confissão de Cristo como único Senhor e Salvador da alma, está em inimizade contra Deus. Tem aparência de piedade, mas só aparência de piedade porque não são piedosos, porque não receberam o novo nascimento do Espírito Santo, ainda estão nos velhos rudimentos, sabe? Não está naquilo que é novo, e o novo é Cristo, como único Senhor e Salvador da alma humana. Eu medito, e eu creio profundamente que a Bíblia fala que também tem aqueles que praticam mais justiça, mais retidão, aqueles que são mais santos. Eu imagino que essas pessoas estão em lugares tão difíceis, pregando o Evangelho em contextos tão difíceis, né? Pessoas que estão pregando o Evangelho em contextos onde elas são presas, espancadas, abusadas, mortas, sabe? Onde pregar Cristo não traz nenhum tipo de privilégio, como se traz nos dias atuais, para o contexto que nós vivemos aqui no Brasil, onde pessoas pregam, não ganham oferta, ganha espancamento, não ganha elogio, ganha surra, sabe? Não é homenageado, não ganha Land Rover, como alguns pastores presidentes ganham, carros importados em seus aniversários. Lá não, lá eles ganham prisão. Então a Bíblia diz que os menores aqui vão ser os maiores lá.
E aqueles que se humilham aqui vão ser os exaltados. E eu acredito que essa exaltação é quando Cristo voltar. É uma exaltação no reino dele. É uma exaltação que não é passageira, sabe? É uma exaltação eterna. É um louvor, é uma honra, é uma glória eterna. Algumas pessoas escutam um vídeo como esse, ou escutam outra pessoa, aí quer pregar sobre o céu. Mas você consegue perceber nitidamente que ela não tem nenhuma inspiração para pregar do reino e da justiça de Deus, porque o coração ainda é voltado para essa terra. Pessoas que querem viver nesse mundo aqui para sempre. Quem quer viver nesse mundo aqui para sempre é porque é daqui. Quem não é daqui não quer viver aqui para sempre. Pessoas com medo de morrer por causa disso ou daquilo outro, por causa de doença A, de doença B, sabe? Pessoas que foram para lugares sabendo que lá realmente mata os crentes, mas mesmo assim foram lá anunciar Cristo. Pessoas que foram para lugares que sabia que não ia ter nenhum tipo de evidência, não ia ter nenhum tipo de glamour em anunciar Cristo. Tem que anunciar Cristo escondido do governo e das autoridades, não por causa do medo da morte, mas por causa das pessoas que tem que se alcançar naquele lugar. Você está entendendo? Pessoas que foram para lugares onde tem muitas enfermidades, muitas doenças. Teve uma época aí que a malária detonava tudo. Pessoas que vão para regiões que sabiam que lá ia ter a malária, mas mesmo assim foram por amor a Deus e por amor às almas. E agora nessa época aí de pandemia, pessoas se escondendo em seus lares. Nós temos uma congregação ali que está aberta para ir cultuar a Deus e o povo não vai. E um tempo atrás estava pregando, cantando os congressos, que diante da qual eu preferia ser fiel e tantas outras coisas. Depois, se amenizar essa pandemia, se voltar, vai ser bem interessante ver essas pessoas pregando de fé, de coragem, quando tudo aparentemente está bem, sabe? E algumas até pregam sobre isso, mas também só porque está na frente da televisão, está na frente da mídia. Porque o dia a dia da pessoa não é aquela ousadia. Não tem aquela ousadia do Espírito Santo. Aquilo ali é mais para impressionar, né? É um fingimento de uma fé. É um fingimento de uma ousadia, onde deveriam se arrepender, se humilhar e confessar sinceramente a Deus as suas fragilidades, as suas debilidades, para realmente receber o fortalecimento do Espírito Santo, como aqueles 120 que estavam orando ao Senhor, ficaram fiéis e receberam o revestimento, a ousadia do Espírito Santo. Porque o maior sinal do batismo do Espírito Santo não é falar em línguas, mas é a ousadia de anunciar Cristo como único Senhor e Salvador. Pedro tinha medo de morrer. Pedro fugiu, Pedro negou Cristo 3 vezes. Mas quando ele recebeu o revestimento do Espírito Santo, quando ele recebeu o verdadeiro poder do Espírito Santo, ele não ficou falando 20 horas em línguas estranhas para ninguém não entender, não. As línguas estranhas que eles falavam, as pessoas entendiam o que estava sendo dito, falando das maravilhas de Deus. Pedro teve a ousadia de anunciar Cristo, mesmo sabendo que anunciando ali poderia morrer, porque quem anunciava Cristo ali naquele contexto deles eram perseguidos, presos e até mortos. E eles não tiveram mais medo de serem presos, eles não tiveram mais medo de serem espancados, eles não tiveram medo mais de serem mortos por anunciar Cristo. E quando isso acontecia com eles, que eles eram presos ou que eles eram espancados, eles se sentiam até envergonhados, eles não se sentiam dignos de estar sofrendo pelo Evangelho. Porque aquele que nasce do Espírito Santo, sofrer pelo Evangelho é um grande louvor, uma grande honra, uma grande glória. O sofrimento que as pessoas têm aqui por ser fiel a Deus, para quem nasceu do Espírito Santo, ele entende como uma grande honra, uma grande glória, um grande louvor. Então eles não fugiam do sofrimento que teriam que passar por Cristo, muito pelo contrário, eles queriam sofrer por Cristo, ao ponto de Deus às vezes tem que falar, não, vocês não vão para esse lugar não, vão para outro. Foge, às vezes Deus fala para eles fugir. Às vezes Paulo queria ir para um lugar para sofrer por Cristo. Falou, não, Paulo, não vai para lá não, porque lá vão te matar e eu não quero que você morra agora, porque eu tenho algo a fazer na sua vida ainda. Então eles queriam realmente morrer por Cristo, sabe? Quando eles iam para a arena, eles tinham aquela convicção de vida eterna, ao ponto de não negar Cristo. Quando eles prendiam eles, que iam queimar eles tinham aquela convicção da salvação da alma. Então, hoje as pessoas elas não têm aquela convicção da salvação da alma, sabe? O pavor de partir para a eternidade no meio cristão, por causa até de um vírus, sabe? E não é para pregar sobre Cristo, não é para anunciar sobre Cristo, é porque estão apegados nessa terra, estão apegados neste mundo, ainda não nasceram do Espírito Santo. Não receberam realmente a convicção do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém. Não receberam a convicção mesmo
que de existir um lugar melhor do que esse que nós estamos. Para alguns o melhor lugar já é aqui. Queremos comer o melhor dessa terra, não da terra que há por vir. Então a gente olha o contexto atual de realidade, tanto dentro ou fora das congregações, ou dentro ou fora da religião, e tudo colabora, e tudo confirma que a volta do Senhor Jesus está mais próxima, não normalmente num contexto intelectual, mas espiritual, até palpável, que Ele está a retornar. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, havia mais pessoas para estar orando ali, mas quando o Espírito Santo veio, só havia 120. No tempo do rei Nabucodonosor, no tempo de Daniel, havia muitos judeus, mas só 3 não se curvou à imagem de Nabucodonosor, porque os outros judeus estavam tudo prostrado. Havia vários judeus ali, mas só um não deixou de buscar a Deus e foi lançado na cova dos leões. E quando eles foram lançados dentro da fornalha, eles estavam com a convicção que se eles não fossem salvos da fornalha, eles estariam no céu com Deus. Daniel tinha a convicção que se ele não fosse salvo do leão, ele estaria salvo com Deus. Porque homens e mulheres que o mundo não era digno, a Bíblia fala dos heróis da fé, pessoas que esse mundo não era digno, por isso se tornaram dignos do céu. E por serem dignos do céu, o mundo não era digno deles, porque eles não eram deste mundo, e eles não viviam para este mundo. Eles eram do céu e viviam para o céu, na confiança de Cristo, como o único Senhor e Salvador de suas almas. São essas pessoas que são os escolhidos, aqueles que não vivem para si mesmos, mas vivem para Deus, acima de todas as outras demais coisas. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.